No mundo atual, empresas que querem crescer rápido precisam dominar técnicas agressivas de growth. Mas será que essa busca incessante por crescimento não compromete a experiência do cliente? Como encontrar o equilíbrio entre estratégia de aquisição agressiva e a construção de uma relação duradoura com os consumidores? No episódio de hoje do Raise the Bar, nós vamos explorar exatamente essa questão com o Danilo Almeida, diretor de Growth Marketing Latam da Salesforce. Se você quer saber como crescer sem perder a confiança do seu público, fica com a gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Para quem é novo aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search em vendas e marketing da América Latina. Então, se você está precisando recrutar e selecionar os melhores profissionais dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá, forsales.com.br, para conhecer mais sobre a nossa metodologia pioneira que fez da For Sales a maior empresa do setor. Feitas as apresentações, queria dar as boas-vindas para o Danilo, nosso convidado. Danilo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Oi, pessoal, o prazer é todo meu. Muito obrigado por esse convite e estou muito ansioso aqui para conversar com vocês. Muito legal. Eduzão, como é que tá? Animado aí, ansioso para nossa conversa? Muito ansioso, obrigado Maurício pelo convite mais uma vez, prazer ter o Danilo conosco também aqui, tenho certeza que o Danilo vai compartilhar conosco insights muito valiosos para quem nos acompanha, né? E se me permite, né, Maurício, Vai lá. para esquentar o motor hoje aqui, Danilo, conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre a Salesforce, por favor, para quem está nos assistindo poder te conhecer melhor. Bem, pessoal, então eu sou o Danilo, eu sou diretor de Growth Marketing da América Latina aqui da Salesforce. A Salesforce é uma empresa focada, né, em Customer Relationship, né? Então a gente tem todo um setup de produtos, né, que a gente tem o último objetivo justamente de ajudar empresas a se conectarem com os seus clientes e, logicamente, melhorar, né, toda a experiência experiência de relacionamento que esse cliente tem junto com as empresas. Muito legal. Danilo, você deve ter aí uma experiência grande já, né, com Growth Marketing, mas pensando na sua experiência na Salesforce, né? Qual foi o case mais emblemático de Growth Marketing que você acompanhou aí na companhia? Não, perfeito. Então, assim, a gente tem que definir primeiro o que é growth, né? Acho que muita gente Excelente tem ponto. dúvidas, né, sobre qual é a diferença de growth marketing, por exemplo, com o marketing tradicional. E uma das coisas que eu gosto e eu sempre coloco é que, assim, growth marketing a gente vai trabalhar com todo o funil, né? Então a gente vai pegar desde a hora que a gente está acionando e falando quem é, né, essa empresa para o cliente até a hora que a gente converte e o pós, né? Fora isso, growth tem essa metodologia que, assim, o nosso objetivo é muito escalar, é dar essa força para você transformar um produto que já é bom e ele já foi aprovado pelo mercado e dar esse boost Uhum. para ele conseguir crescer, né? Uma vez que a gente tem isso, definido, né? Growth basicamente é uma metodologia onde a gente trabalha muito com experimentos, né? E aí o que são esses experimentos? Eles são basicamente setups que a gente pega para a gente aprimorar, né, com aquilo. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma campanha né, tipo, aquisição, você vai conseguir montar vários experimentos colocando campanhas contra outras campanhas, né? Ou Uhum. setups contra outros setups, para você conseguir encontrar aquele que performa melhor e aí você conseguir eventualmente transformar isso Legal. em algo contínuo, né? E aqui a gente trabalha muito com isso. Então, assim, a gente está sempre experimentando coisas novas, né? Então, a gente tem, não é só um, né, tipo, experimento e não é só um experimento para uma etapa do funil. A gente está trabalhando com todo esse setup. E aí, assim, de case que eu posso falar, assim, a gente Ô, brinca muito com, por ô, exemplo, Danilo,
Desculpa eu te interromper, mas só para a gente pegar um gancho nessa tua fala, né? A gente recentemente lançou um conteúdo sobre as principais tendências de vendas e as principais tendências de marketing para o ano, né? E a gente classifica uma das tendências de marketing como uma cultura de growth, né? Essa é uma tendência que, claro, ela já vem de muito tempo, mas é que a gente acredita que isso vai permear cada vez mais de uma forma mais transversal na área de marketing, porque essa cultura de growth ela estava muito restrita aos profissionais de growth, na maioria das organizações, né? A gente está falando aqui da Salesforce, que é a empresa onde surgiu o modelo de receita previsível, então a gente está falando de quem está lá na frente, né? E aqui nós estamos falando mais do geral. Mas essa cultura de growth, essa cultura de experimentação, essa cultura de teste A/B, ela passa a ser uma tendência de toda a área de marketing, não só mais para growth, mas também em branding, também em performance e em qualquer outra área que seja, né? Então vai bem de encontro com isso que tu falou, legal de conectar as pontas, porque a gente não consegue mais atuar em marketing sem ter cultura de growth, né? Bem legal esse teu relato aí. Desculpa te interromper. Não, não, exatamente. E eu acho isso muito importante, porque assim, quando a gente fala de growth, às vezes a gente tem uma tendência de querer criar caixinhas, né? E a gente tem que falar assim, existe uma caixa de growth. Mas não, growth, na verdade, é um mindset que você Exato. coloca dentro de um departamento já. A gente chama de cultura de growth, mas seria um mindset, né? Exatamente. É tipo, exatamente, porque assim, você pode escalar e você pode melhorar, né, tipo, as coisas com tipo, experimentos em qualquer área. Né? Às vezes você pode melhorar processos, assim, a gente está falando sobre campanha, sobre aquisição, mas você pode melhorar diversas coisas através desse processo de né, tipo, experimentação. Né? Tanto é que hoje a gente está falando muito de growth marketing, então a gente está falando de growth dentro de marketing, mas por natureza, como a gente fala que growth trabalha com todo o funil, Uhum. então é natural que, por exemplo, você tenha empresas onde o growth está dentro de vendas, Perfeito. onde o growth está dentro de produtos ou eventualmente até dentro de customer success. Né? Uhum. Você tem essa mentalidade passando por esses diversos pontos. E eu acho que o legal disso tudo é justamente você ir conectando todos esses pontos para você conseguir navegar com esse cliente por todos esses pontos, garantindo que no final ele tenha uma boa net experiência, desde o momento que ele conheceu você através de um anúncio até o momento que ele virou um usuário, né? E aí você está na sua área de pós-vendas. Muito legal. Eu te interrompi, você ia falar de um case, né? E aí eu acabei complementando a tua fala e aí te interrompendo. Sim, é que basicamente o que acontece? Então, assim, quando a gente pensa que tudo pode virar, né, tipo, experimento, né, a gente tem aqui um caso que foi até um pouco emblemático, que é o seguinte, a gente fez, por exemplo, uma experiência de uma campanha que a gente estava rodando com uma oferta de trial, onde a gente viu que ela estava tendo uma conversão X e essa conversão ela não estava sendo tão boa. Em um determinado momento que você começa a analisar os dados e você começa a entender a interação que o seu usuário tem, você começa a ver, ok, talvez um trial não seja a melhor oferta para uma pessoa que está conhecendo o seu produto nesse exato momento, porque ele não sabe ainda mexer na sua ferramenta. Então, por que a gente não faz um trial só que com um passo a passo dentro, dando os primeiros passos, assim, clique aqui, adicione aqui, faça isso, para ele ter essa primeira experiência com a plataforma. E aí a gente tendo isso em mente, a gente acabou criando experimentos onde a gente colocou essas duas situações, uma contra a outra, e aí durante um prazo a gente coleta esses dados e aí a gente vê que realmente quando a gente colocou isso passo a passo, foi um grande turnover aqui para a gente, onde a gente cresceu muito justamente porque a gente fez o cliente entender como a ferramenta ela é, né, utilizada sem antes dar para ele e falar assim, agora usa. Né? Então a gente fez essa preparação e isso você só consegue justamente na hora que você vai criando esses experimentos e colocando essas hipóteses uma contra as outras, né? Acho que uma coisa que eu friso bastante quando eu falo sobre growth é que growth é uma área que você trabalha com dados, né? Com muito dado. E todas as suas decisões, ela é tomada através de dados. Então, é uma área que chega a ser até
às vezes, muito matemática, né? No sentido de qual foi aquela que performou bem, mas ela performou bem nessa etapa, mas ela pode ser boa para a próxima etapa porque tem um outro resultado. Então, assim, você vai analisando esses dados e justamente escolhendo aquela melhor configuração que vai te atender depois para o futuro. Porque o nosso objetivo a gente vai maximizar e a gente vai tirar tudo que a gente consegue até o momento que dá. Né? E enquanto tiver margem, você vai colocar um experimento contra o outro. Uhum. Isso me despertou até uma curiosidade, Danilo, com relação à tua posição hoje no Salesforce, né? Quando a gente fala de diretor de Growth Marketing Latam, da onde parte a tua responsabilidade, até onde ela vai, o que está abaixo de ti, quais etapas do funil que estão abaixo de ti, acho que seria legal também entender isso. Não, legal. Hoje, basicamente, eu cubro, quando a gente fala de growth aqui, a gente cobre toda a parte de digital, né? Então, desde a parte de website, com UX, para a gente entender como que esse cliente ele interage com o nosso site, até as campanhas pagas e a produção de conteúdo, né? Dentro de todo esse setup. Logicamente, quando a gente fala de digital, a gente está falando de uma parte da pirâmide quando a gente se refere a tamanhos de empresa, né? Então a gente pega muito essa base de pequenas e médias empresas, que são geralmente essas empresas que interagem mais com esses canais. Quando a gente vai falar sobre empresas que entram nesse setor de tipo enterprise, que são empresas grandes, né? Essas empresas elas acabam já tendo outras técnicas de você chegar nela que não é que assim o digital ele entra, mas ele entra como apoio, né? Ele não é a principal fonte de captação. Perfeito. Né? Então a gente cobre essa parte da pirâmide, né? E logicamente que o meu time, e aí eu acho isso bacana, que é uma das coisas que eu saliento muito, que assim todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta e fala assim, cara, se tem alguma coisa que uma pessoa de growth ela tem que ser expert, o que seria, né? E eu sempre falo assim, você tem que conhecer, logicamente, minimamente, como que todas as áreas que está abaixo funcionam, mas você tem que ter uma capacidade de relacionamento entre áreas muito grande. Porque hoje eu sou o time de marketing, mas eu estou muito integrado com o time de pré-vendas e muito integrado com o time de vendas. Então, todas as ações que a gente toma, elas estão 100% alinhadas com esses outros times, que são justamente os times que vão tocar aquilo que a gente está gerando. Né? Então, a gente pega o topo do funil, que a gente está falando de awareness, a gente pega o meio do funil, que a gente está falando da parte de consideração, e a gente pega o final do funil, onde a gente pega justamente a parte de decisão. Isso, logicamente, a gente está falando basicamente da parte de aquisição. Né? Então, nessa parte é onde eu encerro, e aí, logicamente, a gente tem uma área que ela é 100% dedicada à pós-venda. Né? E aí, dentro do pós-venda, eles também têm aí uma metodologia de growth para eles continuarem atendendo esses clientes uma vez que foram adquiridos. Legal, muito bom. Ô Danilo, uma curiosidade que me veio também aqui, você escreveu a esteira, o funil aí, né? E seguramente a Salesforce tem inúmeros cases de sucesso, estão na vanguarda do conhecimento, como o Maurício pontuou, né? Como garantir esses testes, né? Essa escalabilidade da operação sem afetar essa reputação ou o cliente, né? Como garantir essa boa experiência para o cliente, né? Porque afinal de contas, quando você está testando uma solução ou outra, vai ter um efeito colateral, eventualmente, né? Sim. Como vocês lidam com essa parte, com esse efeito colateral aí, indesejado, se é que existe? Como é que é essa pauta? Ok. Às vezes o teste não dá certo, né? Exato, exatamente. Não, muitos testes não dá. Para falar a verdade. Esse é o objetivo, tá? De testar, né? A hipótese, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que isso é uma coisa que eu até trabalho com o meu próprio time, que é assim, o erro, ele na verdade, ele aproxima a gente mais do acerto. E não necessariamente que ele é algo negativo, porque a gente está justamente testando os limites que a gente tem dentro dessa margem, às vezes pequena, que a gente precisa crescer ou que a gente precisa escalar. Basicamente, quando a gente está falando sobre os nossos experimentos, assim, o ponto essencial você tem que conhecer muito o seu ICP.
com quem você está falando, quem é o seu cliente, né? Então, assim, não adianta você montar uma campanha onde você vai colocar o seu target, por exemplo, de gerentes, diretores, C-levels, mas você vai colocar uma oferta que, na verdade, ela é direcionada para um analista, entendeu? Então, assim, você tem que conhecer muito bem qual é a persona com quem você quer conversar, tá? Fora isso, nós temos períodos que a gente define, tá? Então, a gente não vai deixar esse experimento muito tempo rodando, tá? Até porque isso também é uma das perguntas que eu geralmente recebo, que é assim, tá bom, quando que eu devo começar e quando que eu devo pausar um determinado experimento, né? Muitas pessoas, elas geralmente usam tempo, né? Logicamente que eu tenha essa métrica de tempo, eu levo ela em questão, porque eu quero que esses meus experimentos ele tenha massa crítica, né? Mas o mais importante para mim não é o tempo, mas sim quantas pessoas eu atinjo. Porque, por exemplo, eu posso ter um experimento que durou 30 dias e conversou com 500 pessoas. Eu posso ter outro experimento que teve uma semana e conversou com 100 mil pessoas. Então, qual desses experimentos teve mais massa crítica? Aquela que teve 100 mil pessoas. Então, eu não me atrelo muito a tempo, mas eu determino um tempo fixo justamente para ter começo, meio e fim, né? E eu não abro para toda a minha audiência, tá? Então, isso para mim é uma coisa que eu controlo muito, que é assim, ok, de todos os canais que a gente está trabalhando, a gente vai abrir isso para quantas pessoas de toda a nossa audiência? Eu acho que o time acredita que se a gente tiver 5 mil pessoas acessando, a gente já vai ter dados full suficiente para conseguir avaliar. Ok, 5%, então assim, essas pessoas elas vão representar 2, 3% de toda a minha audiência. Então eu só abro para esse scope. Justamente para na hora que eu cometer um erro, esse erro ele não aparecer para todo mundo, né? E aí eu vou aumentando. Então, se eu vou vendo que aquele experimento ele está ganhando tração, né, e ele está rendendo, eu vou aumentando um pouco essa porcentagem para eu ir anulando essa margem de repente, vai que você escolheu exatamente as 5 mil pessoas que daria certo aquilo, né? Então você vai vendo que vai dando certo, e você vai aumentando um pouco essa margem até chegar num número mais ou menos razoável que você consegue anular um pouco essa margem de erro. Uma vez que você tem isso definido, aí você joga para toda a sua audiência. Então a gente controla muito isso com tempo, mas também não só com isso, mas com quantas pessoas eu estou conversando, para a gente conseguir minimizar o erro. Muito legal. Pelo que você falou, ficou claro que tem um controle muito bem estruturado, né, para a gente não cometer um erro com um número grande de pessoas. Então, talvez a minha pergunta aqui ela não seja uma pergunta tão coerente, mas eu gostaria de fazer até para a gente tentar trazer exemplos práticos para quem está nos acompanhando. Teve algum case, alguma ação que vocês tomaram onde a estratégia de growth teve um impacto negativo na experiência do cliente? Algum exemplo prático, assim? E o que a gente pode aprender com isso? O que tu aprendeu com isso? Sim, eu posso compartilhar um que, por exemplo, foi uma campanha que a gente tinha lançado com uma oferta errada, que era uma oferta que ela ressoava bem com pessoas que estavam estudando e não com os analistas que a gente queria conversar. E aí o que aconteceu? A gente teve uma geração muito grande de estudante, aonde a gente encharcou o nosso time de pré-sales com leads que não eram qualificados. E aí o time de pré-sales teve que fazer todo esse trabalho quase que manual para descobrir que aquele lead ele era ou não era bom, né? A nossa sorte, ela vem justamente nessa metodologia que a gente tem de o quanto que a gente quer conversar com o nosso público, porque na hora que a gente atingiu o volume de pessoas que a gente queria falar, essa campanha ela já dá meio que um tipo stop, tipo exatamente, né? E a gente começa a avaliar. Mas antes disso, já pela integração que a gente tem com as outras áreas, eu já tinha gente da área levantando a mão e tava falando assim, cara,
a campanha não está trazendo os leads certos. A gente está recebendo lead que não está qualificado, a gente precisa mudar isso. A Então, tua assim, turma de vendas, de pré-vendas, eu quero que quer que seja SDRs, enfim, ele consegue identificar de qual campanha veio o lead? Para te levantar a mão e dizer assim, tá vindo errado desta campanha. consegue. Então, assim, dentro do nosso CRM, então Interessante. dentro do próprio Salesforce, todos os leads que a gente gera chega para os nossos SDRs com a campanha, o canal, a oferta, né? E também com os próximos passos, com um pequeno guia, né? E os Playbookzinho. próximos passos que ele tem que tomar, tipo, exatamente com aquele lead. Então, o que a gente recomenda? Então, por exemplo, quando a gente tem alguma campanha de topo do funil, onde a pessoa ela está conhecendo a marca, ele tem todas essas informações dentro do próprio CRM e ele já tem ali os próximos passos, por exemplo, de qual oferta ou qual o próximo step eu tenho que usar com esse lead para ele evoluir para a próxima etapa do funil. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem muito bem alinhada e muito bem configurada para a gente não perder essas oportunidades. E se a gente entender que aquela oportunidade ela não está no estágio para conversão, a gente saber para onde a gente manda eles, justamente para a gente aquecer Qual e nutrição? aí depois voltar. Exatamente. Perfeito. Muito legal. Interessante. E estava pensando também aqui, Danilo, como é que vocês fazem para poder, enfim, como vocês fazem inúmeros testes naturalmente, né? E com audiência restrita, como você disse, para mitigar possíveis erros, né? Enfim, como equilibrar o teste dado para uma campanha mais massificada ou você criar campanhas mais customizadas, né? Enfim, como identificar esse CP e criar algo mais massivo ou algo mais customizado. Esse trade-off, se é que existe, né? Vocês fazem testes com clusters de perfil de cliente ou algo massificado? Enfim, como vocês organizam essa pauta, essa contradição, se é que existe em algo massificado ou customizado para testar com os clientes? Não, perfeitamente. Então, assim, a gente tem muito dos nossos testes, então a gente está falando que a gente conversa com massa, né? Então, one to many, né? A gente vai estar fazendo os nossos anúncios, a gente está se apresentando e a gente vai estar conversando com eles, mas a gente usa justamente o nosso CRM para a gente entender exatamente em qual etapa aquele cliente está. Então, por exemplo, algo que acontece muito é o meu time de pré-vendas, ele fala assim, ó, estou gerando uma lista aqui de todos os leads que a gente conversou no mês passado, tá? E que não evoluíram na nossa conversa por uma questão de preço, por exemplo. Vamos fazer uma campanha específica para essa lista e vamos conversar com eles, entendeu? Com alguma oferta ou com alguma coisa que converse com esse momento que eles estão, né? Então, assim, a gente tem muito dessas listas e a gente acaba tendo muito campanhas, né? Sendo segmentadas, tipo, através desses estágios de acordo com ou o que o meu time de pré-sales ele está conversando ou eventualmente até com o que o meu time de vendas ele está falando, né? Por exemplo, tipo, o meu time de tipo, vendas, ele pode falar assim, ó, isso aqui é uma lista de todas as empresas que a gente conversou há 6 meses atrás, que fecharam com outra marca, e eu quero conversar com eles agora para ver se eles estão felizes ou se eles estão já infelizes com essa marca que eles fecharam, para saber se eu posso falar assim, lembra de mim? Eu tô tipo aqui. Então a gente tem muito dessa a gente tem essa visão dentro do nosso CRM, onde a gente consegue gerar essas listas e conversar com esses diversos públicos de acordo com que step eles estão. Legal, muito Interessante. bom. A importância de ter uma excelente ferramenta, inclusive, né? Para poder garantir essa leitura, né? Vamos fazer o jabá aí, Danilo. Não, com certeza. É tipo aquilo que eu falo, CRM hoje, para growth e para qualquer área, ela é a base de dados. É onde você vai saber exatamente como o seu cliente está, você vai colocar todas as informações dele e você vai conseguir fazer um atendimento muito mais personalizado. Né? Principalmente para nós, que a gente trabalha muito com essa parte tipo, aquisição, que é a gente saber como que a gente vai conversar com eles e o que a gente vai conversar com eles. Porque não adianta eu montar uma campanha, trazer um assunto, trazer uma mensagem, trazer uma oferta para uma pessoa que ela não está procurando aquilo. Então, você vai gerar muito mais um desgaste
do que efetivamente algo positivo, né? Então, é muito importante, né? Então, eu até brinco assim, cara, CRM não é só para quando virou cliente, ele é muito importante para a gente continuar seguindo as pessoas, entendendo em que fase elas estão e ver qual é o melhor momento que a gente pode conversar com eles de novo, né? Acho que foi até... Agora, eu não estou lembrado qual foi a tipo, empresa. Talvez tenha sido o LinkedIn, onde foi comentado, né, que, por exemplo, hoje, se você for pegar 100% da sua audiência, só 5% elas estão prontas para ser convertidas, né? Os outros 95%, eles ainda estão numa fase de consumo de conteúdo, consumo de dados, para aí depois, de repente, no próximo mês, esses 95, 5% deles estarem prontos para te converterem. E aí você vai justamente um ciclo, né, meio que fazendo isso. Então você está sempre tendo que alimentar o público de uma certa forma, com conteúdo e com diversos outros materiais para você manter eles quente dentro do seu sistema. Danilo, deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade relacionada à aquisição de clientes. Tem algum canal de aquisição que funciona melhor para vocês no Salesforce? Não sei se pode falar isso. Eu acho que, não, assim, tipo, a gente usa muitos canais, né? Então, assim, o que a gente tem e eu acho que isso é tipo, importante também, é que quando a gente vê a história que um lead tem dentro do nosso relacionamento com a nossa marca, Uhum. a gente tem que entender que ele não é o last click, né? Pode ser que no seu sistema, quando você puxa um tipo relatório, você vai ver que foi o last click que converteu. Então, por exemplo, foi uma busca no Google Search por CRM Salesforce que converteu. Uhum. Mas na hora que você entra e você vê esse histórico dele, você vê que ele baixou um e-book via LinkedIn, ele visitou teu site, então você vê que ele tem uma tipo história, né? Por conta disso, a gente tem sim segmentado canais que são mais para conversão e canais que, por exemplo, são mais para você alimentar com conteúdo, né? Então, assim, quando você olha, eu acho que a maioria tipo, das empresas, né? Toda a parte de search, ela é uma parte que converte muito, né? E ela converte muito porque a pessoa ela está proativamente buscando a solução para ela. Então, ela já está naquele setup de eu quero procurar uma solução para tipo, o meu problema. E no caso da empresa de vocês, talvez que já tem um branding mais consolidado, uma marca mais conhecida, muitas vezes não necessariamente ele descobriu a solução ali no search, né? Ele já veio direcionado para fazer a busca, né? Exatamente. Por isso que tipo, a gente leva muito em consideração o que veio antes disso, para a gente entender essa construção de onde ele conheceu a gente, ao que ele foi exposto e o que levou ele a, por exemplo, buscar via Google, via Bing, né? Tipo, a nossa solução para ele ter essa conversão, né? Então, esses outros canais que a gente coloca como canais de tipo, apoio para a gente, eles são muito importantes, né? Então, você tem redes sociais, né? Principalmente como o próprio LinkedIn, né? Pensando em B2B, eles são muito importantes. Você tem outras estratégias, como Content Syndication, que você vai tipo, explorar a base de um terceiro para conversar com a base dele e ver se aquele faz sentido para ele. Então, se você tem vários, né? SEO para mim é algo assim extremamente importante, porque é onde você vai conseguir gerar conteúdo e você vai conseguir, por exemplo, gerar os leads mais qualificados que a sua empresa pode ter. Então, assim, mas é pensar em todos os canais como um acervo que, na verdade, eles têm lugares para entrar, sabe? Uma das coisas que eu converso muito com o meu time é, assim, a gente tem que ter o cuidado de qual KPI a gente vai usar para avaliar um canal, para a gente não matar um canal bom, porque a gente está usando o KPI errado, né? Então, isso é algo que eu deixo muito claro e a gente tem muito claro aqui, justamente para a gente entender aonde que esses canais entram em toda essa jornada que o cliente tem. Legal.
Interessante, bacana. Ô Danilo, tem alguma tendência que você já tem visto, que você gostaria de apontar, para quem tá atuando com Growth Marketing, que é emergente nos próximos... Enfim, o que está surgindo de novo na disciplina de Growth aí que você possa compartilhar com a nossa audiência? Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, todos os frameworks que né, nós temos hoje, eles funcionam muito bem. Todos os setups que os livros eles ensinam, eles funcionam muito bem. Mas o que eu tenho visto que tem sido diferencial para qualquer equipe de growth dentro das empresas é justamente esse alinhamento fino com outras áreas, né? Hoje, a gente, querendo ou não, a gente ainda tem um duelo muito grande quando a gente fala de marketing versus vendas, onde marketing gera, vendas não está convertendo, mas vendas não converte porque fala que os leads que marketing gera não são bons, mas marketing fala que gera e vendas é que não está convertendo. Quando eu vejo growth funcionando muito bem em escala, eu vejo empresas que conseguiram colocar essas áreas para trabalhar junto. E para elas trabalharem juntas, eu tiro o marketing, tá, de uma posição de gerador de lead. E eu coloco marketing numa posição, por exemplo, de gerador de receita ou de gerador de oportunidade, que é o que vendas olha quando a gente está olhando, né, o relatório. Então, uma das coisas que eu penso muito quando eu falo, e aí eu falo isso em questão de marketing geral, né? É justamente assim, de marketing está muito mais próxima do negócio. E entender a parte com, por exemplo, né, tipo, o CFO, entender a parte de receita, entender a parte que importa para vendas e ele se conectar a isso, né? Para a gente conseguir perder essa coisa de, nós somos geradores de leads, entendeu? Não, eu não sou gerador de leads. Eu sou um gerador de receita. Eu tenho um motor que gera receita, eu tenho um motor que gera pipe. E isso acontece tipo, exatamente quando a gente alinha essas áreas e a gente tem uma visão unificada do todo. Então, isso é uma das coisas que eu vejo que cada vez mais está acontecendo nas empresas que estão tendo sucesso com growth, que é, deixa eu conectar essa minha parte de marketing, tá? Eu não estou falando que não vai ter branding, que não vai ter tipo, evento, mas essa parte de marketing que é focada em performance e é focada em escala, ela tem que estar muito próxima de pré-sales e venda. E pegando também um gancho na pergunta do Edu, Danilo, como que você vê essa mudança na forma como as pessoas estão buscando, né? Porque a gente tem visto o ChatGPT, por exemplo, falando de uma das ferramentas de IA, né? Já substituindo e muito o Google, né? E hoje o nosso Search Engine Optimization é todo feito para o Google, né? E a gente tem visto cada vez mais as pessoas buscar respostas para as coisas no ChatGPT. Você vê isso como uma tendência também de growth, de aquisição de clientes para o futuro? Como que as empresas vão ter que trabalhar isso para estar presente lá na resposta do ChatGPT quando o consumidor for lá perguntar, né? Não, com certeza. E aí é que eu acho que entra muito a parte de estratégia de conteúdo, né? Porque hoje a tipo, inteligência artificial, ela basicamente ela se alimenta com todo o conteúdo que a gente tem no Google. disponível. Exato. Então a gente tem que ter muito conteúdo relevante sobre aquele determinado tema, né? Para justamente na hora que uma pessoa ela perguntar, a tipo, inteligência artificial ela sugerir aquele tema. Então assim a gente não está mudando muito a concepção quando você pensa em o que eu tenho que fazer. É o usuário que está mudando a maneira de buscar. Mas o produto que você tem que disponibilizar para a inteligência artificial é o mesmo produto que hoje você já tem que colocar pro search. Então, assim, você tem que trabalhar conteúdo. Porque só dessa forma você vai ser acervo para uma inteligência artificial e o seu conteúdo ele tem que ser relevante para ela, né, em algum momento entender que você é relevante e colocar você como opção. Perfeito, perfeito. E se você tivesse que escolher uma dica principal para dar para quem quer ter sucesso em growth, Danilo, um playbook assim, final, não precisa ser uma dica só, podem ser as 3 principais dicas para quem quer ter sucesso nessa área. Que dicas você daria? A dica de $1 milhão, né? Ou as dicas de $1 milhão. Eu acho que assim,
o profissional de growth, ele não tem que ser expert em todos os assuntos, mas ele tem que saber como cada um desses assuntos funciona. Então, por exemplo, eu não tenho que ser o melhor criador de Google Search, eu não tenho que ser o melhor criador de campanhas de LinkedIn, mas eu tenho que saber como que essas ferramentas funcionam e eu tenho que entender como que elas entram dentro de um plano geral, né? Porque você tem que ter essa visão do todo, tá? Então, a primeira parte é consumir conteúdo de todas as áreas. Você não tem que ser expert, mas você tem que saber como essas áreas elas minimamente funcionam, para você saber como o seu planejamento e como a sua estratégia vai usar isso como ferramenta. O segundo ponto que eu vejo é integração de time, tá? Você tem que entender como cada um dos stakeholders que te influenciam funciona, para você conseguir tirar o melhor proveito disso. E eu vejo isso muito claro aqui porque eu não controlo o time de pre-sales, eu não controlo o time de sales, eu trabalho com marketing, mas eu consigo ter um alinhamento muito, muito bem feito com todos eles, para eu garantir que os meus esforços eles vão ser trabalhados por todos e no final a gente vai ter o resultado que a gente busca, tá? E uma terceira dica que eu colocaria aqui é deixar de pensar marketing como um gerador de leads, sabe? Ou um gerador de demanda puramente. Mas eu começar a pensar nas minhas estratégias de marketing, como que eu aproximo isso ao máximo da receita. Porque no final, né, isso é uma coisa que eu até brinco aqui, né, tipo, e falo, se você trabalha para uma multinacional, ou se você trabalha para uma empresa média ou pequena, no final, o que importa é aquela última linha, que é o lucro. É basicamente aquilo que vai determinar se a sua empresa ela vai continuar vivendo ou não. Uhum. Então, como é que eu faço para ligar marketing àquilo? Entendeu? Como que eu faço para marketing ser reconhecido Percebido. por aquela parte? Entendeu? Então, por isso que eu acho que esse alinhamento entre vendas e pre-sales é muito importante para você conseguir falar marketing foi responsável por essa quantia e nós temos essa participação. E aí, com isso, você começa a trazer marketing para uma mesa maior, eu diria, né? E não só aquela mesa de, faz um material bonito, eu preciso de um banner, ou gera lead para mim, né? Então você começa a sentar ali com o pessoal que realmente vai decidir qual vai ser o gerador de receita e como aquilo vai sustentar o negócio como um todo. Muito bem, Danilo, excelente. Com essas dicas a gente vai encerrando o nosso episódio por aqui. Muito legal esse bate-papo. Danilo, tenho certeza que quem acompanhou até aqui vai sair com vários insights aí, várias ideias para atuar melhor em growth. Então, em nome da For Sales, em nome do Maurício e do Edu, queria te agradecer. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer fazer esse bate-papo contigo. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço bastante essa oportunidade e fico contente de ter podido compartilhar e participar. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, contribuiu, pode ficar bem tranquilo. Para você que ficou até aqui com a gente, convido, né, caso tenha gostado do episódio, assim como eu, como o Edu, a curtir, a comentar, a compartilhar esse conteúdo com outros profissionais de growth, de marketing, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para quem receber esse conteúdo. Então, agradecemos a presença de todos vocês aqui até o final, né, o acompanhamento de vocês até o final, e nos vemos na próxima edição do Raise the Bar. Muito obrigado.